considera algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Filipenses, ele estava preso em Roma. E quando nós lemos esta carta, quando nós meditamos sobre a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e mesmo preso, ele escreve essa carta para encorajar os cristãos, para que eles vivam alegres e contentes, porque essa alegria, mesmo ele preso, ele vivia essa alegria, porque ele sabia que a alegria dele estava no Senhor, e não estava nas coisas, não estava na sua liberdade física, mas estava em viver uma vida que estava centralizada em Cristo Jesus. Paulo conheceu essa verdadeira felicidade, e ele quer aqui, através dessa carta, também nos orientar e nos ensinar como viver isso. Ele diz: alegre-se sempre no Senhor, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A amabilidade, né? Ser amável com as pessoas, tratar bem as pessoas, ser hospitaleiro com as pessoas. Aí ele fala: perto está o Senhor. Quando a pessoa ela está próxima de Deus, está perto do Senhor, ela tem um coração mais amável, né? Porque Deus é amor. E se você vive próximo de Deus, se Deus vive em você, não tem como, vai ser intrínseco de você, vai estar dentro de você esse amor, e você vai exalar, porque vai sair naturalmente da sua vida. E é isso que ele quer demonstrar aqui para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma. E o tempo que nós vivemos agora, em especial esse tempo, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que esse texto foi escrito praticamente aí 2000 anos atrás, né? E como é atual, como a nossa sociedade, no nosso tempo nós vivemos um tempo de ansiedade, né? Se a gente manda uma mensagem, hoje mesmo a irmã Rose falou pela manhã, se a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa demora 10 segundos para responder, a gente fala: nossa, não responde logo, porque nós estamos e vivemos ansiosos a todo momento. Então olha aqui, ele nos exorta, não sermos ansiosos por coisa alguma. É lógico que uma ansiedade, até num certo ponto, né, moderada, é até comum, porque a gente tem preocupações, né, do nosso dia a dia, nossas contas que nós temos que pagar. Até um certo ponto é moderada, mas nós temos que tomar cuidado com essa ansiedade aqui, vamos falar assim, exagerada, né? Nós temos que tomar cuidado com exagerada, e porque isso nós sabemos que faz mal, e nós conhecemos e vivenciamos, né, com pessoas ansiosas, né, demais até. Então uma coisa que não nos faz bem. Então o Senhor está nos alertando e nos exortando para isso. E Ele nos dá aqui também um antídoto, né, um remédio para que a gente possa utilizar para a gente conter essa ansiedade, para a gente, que Ele fala aqui de oração e súplicas, e apresentem seus pedidos a Deus, né, com ação de graças, né, em oração, e sermos gratos, né, somos gratos a Deus por tudo, sermos gratos às pessoas, né. Então, em tudo que nós formos fazer, que nós tenhamos um coração agradecidos a Deus, porque é tendencioso de nós, e até por causa da nossa natureza pecaminosa, nós reclamamos muitas das vezes, né? Reclamamos de situações, reclamamos de circunstâncias, muitas das vezes estamos insatisfeitos com algo, às vezes alguém faz alguma coisa, a gente fica insatisfeito. Que nessa noite o Senhor venha trabalhar em nosso coração, para que nós vivenciamos no nosso dia a dia mais gratos a Deus por tudo, sabe? Porque nós precisamos focar nas coisas boas. As coisas ruins, né, embora a gente tenha essa preocupação, mas a gente deixa de lado. Vamos focar nas coisas boas, vamos confiar em Deus,
vamos orar em oração e súplica. O que é oração e súplica? Você orar e colocar nas mãos do Senhor. Senhor, está aqui, né? Coloque nas mãos de Deus, né? Que o Deus da paz, Ele vai trabalhar em prol de vocês. Que essa tranquilidade o Senhor vai derramar nos nossos corações. Quando nós vamos, às vezes, acontece às vezes você pegar um dinheiro, sei lá, 2, 3 mil reais, um dinheiro alto, você fala assim, eu preciso depositar logo esse dinheiro no banco, né? Porque às vezes a gente tem situação de assalto, a gente sabe que tem. Você pega um dinheiro alto, e aí quando você chega lá no banco, e você chega no caixa, deposita no caixa, no banco, aí ele te dá aquele recibinho, aí você sai dali tranquilo, não é? Não é assim que nós somos? Você depositou lá, você confia que aquele dinheiro está guardado, você com aquele recibinho ali, está tranquilo. E assim é com as coisas de Deus também. Nós precisamos, nas nossas orações, colocar as nossas situações diante do Senhor e confiar que está nas mãos dEle, que agora é com Ele, não é mais com a gente. Você colocou nas mãos de Deus. Desde que você colocou nas mãos do Senhor, descanse, né? Fique em paz, porque é Ele que vai agir, é Ele que vai guardar, é Ele que vai entrar com providência em nossas vidas. Então essa fé, essa convicção, não só vocês, mas eu também, né? O Senhor, primeiramente, a palavra ela fala conosco. Então eu preciso ter isso na minha vida e cada um de nós precisamos vivenciar isso. E Ele fala também aqui, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Aqui já fala, excede todo o nosso... A nossa mente humana, ela é limitada. E nós não compreendemos ainda essa paz. O apóstolo Paulo, ele vivenciou essa paz. Embora ele preso em situações diversas, né? Diversas a vida dele, né? Ele tinha esse entendimento. Ele tinha essa paz, essa tranquilidade, porque quem dava essa paz, essa tranquilidade para ele era o Espírito Santo do Senhor. E esse mesmo Espírito habita em nós. E esse mesmo Espírito quer derramar sobre nossas vidas também essa paz, que excede todo o entendimento, né? Não sei se você já viu, às vezes a pessoa está numa situação que você fala, meu Deus, como a pessoa está vivendo tudo isso e ela está tranquila. Porque ela entregou e ela está confiante de que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está no controle da vida dela. Quando nós compreendemos isso, quando nós conseguimos esse estágio, vamos falar assim, né? Chegar a esse estágio dessa fé e ter certeza que Deus está no controle, isso vai acontecer com cada um de nós aqui. Porque situações difíceis, meus irmãos, todos nós passamos e vamos passar. Ninguém escapa, né? O que a gente precisa é ter essa paz em Deus, que o Espírito Santo do Senhor coloca em nossos corações. E aqui ele finaliza, né? E finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, então nós temos que buscar essas coisas na nossa vida. Porque as setas do inimigo, ela vem sempre na nossa cabeça, na nossa mente, né? Pensamentos ruins, pensamentos maus, mas deixa de lado. Procure pensar em coisas boas, em coisas positivas, esquecendo as coisas ruins. E aí ele fala, põe em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram em mim, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando nós começamos a vivenciar o que o Senhor deixou para nós, aqui nesse manual de regra e prática, quando nós começamos a vivenciar isso aqui, ele fala que finaliza, e o Deus da paz estará com vocês, e o Deus da paz estará conosco. Essa paz que nós não conseguimos compreender e nem entender, mas é essa paz que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. E o Senhor, nesta noite, Ele quer depositar e derramar na sua vida. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, né, de estar na casa do Senhor. Eu convido o nosso irmão Anderson, meu querido, faça essa oração inicial. Aqui, meu querido. Glória a Deus.
Cristo. Olha, fui pego de surpresa, né, irmãos? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu estava em casa, até tinha comentado com a minha esposa que hoje eu não viria. Até ele chegou atrasado por conta disso. E deu assim, falei, não, mas eu vou deixar um dia que eu estou bem, que eu estou com saúde, e eu não vou adorar a Deus, e eu não vou cultuar a Deus. Eu falei, não, pera aí que eu vou me trocar rapidinho, né? E chego aqui, tem essa oportunidade. Então, né, glória a Deus por isso. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilha. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de aqui estarmos reunidos, Senhor, da Tua presença, para cultuar a Ti, Senhor, para louvar, para Te engrandecer, Senhor, para Lhe agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, Senhor, físico, pelos livramentos também espirituais, Senhor. Oh, Pai amado, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, as bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, oramos, Senhor Jesus, te agradecemos, te pedimos, oramos pelos nossos pastores, Senhor, pelos nossos obreiros, pelos evangelistas, Senhor, por todos que aqui cooperam, Senhor, para que este culto, Senhor Jesus, venha a ser realizado em adoração a Ti, Senhor. Assim, Senhor, nós te agradecemos grandemente, Senhor. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor. Eu estava ali orando e a Geise veio avisar, perguntar se eu poderia cantar o hino da harpa. E aí, já em continuidade na oração, pedi a Deus que guiasse em qual hino. E aí é muito claro quando nós entendemos que as coisas fluem segundo a vontade de Deus, porque a fala toda do pastor Walter tem relação com o hino que eu vou cantar agora. Mas antes de cantar, eu gostaria só de ler brevemente, não precisa nem colocar ali na tela, mais alguns versículos relacionados a isso que o pastor Walter, a esses que o pastor Walter acabou de ler. Só que lá ao final, no mesmo capítulo, os versículos 19 e 20 dizem assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como será a sua semana, mas eu quero te dar uma recomendação e acredito que você vai ser muito bem sucedida se seguir fazendo desse louvor uma oração. O hino 141 da harpa cristã diz: guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. E o meu pedido para você é, talvez uma indicação, não sei quais são as ações que você precisa fazer essa semana, seja ela qual for a decisão que você precisa tomar, que essa seja a sua oração. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é a mim
teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, guia no Senhor, guia os nossos passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto. Não importa a situação, nós sabemos, eu posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, e lá meu espírito revive. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. As vozes, guia-me sempre, meu Senhor. Faça essa oração todos os dias, em todas as situações. Tu me compraste, não com ouro, não com prata. Rege-me em tudo, Jesus. Guia-me sempre, guia no Senhor, guia os nossos passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Eu estou aqui em nome do ministério mais lindo, mais criativo e mais alegre da igreja, que é o Ministério Infantil, amém? E eu acho que ninguém pensa o contrário. Pessoal, eu estou aqui para dar um aviso muito especial, muito divertido, muito gostoso, daquilo que a gente vai estar fazendo aqui na igreja nas férias. Nós preparamos com muito carinho alguns eventos que nós chamamos de Play nas Férias. Acredito que muitas pessoas já estão sabendo, mas por acaso você não está sabendo, a gente queria te informar que essa igreja está preparando uns dias muito divertidos para as nossas crianças estarem na casa do Senhor e amarem estar na casa do Senhor. Aqui elas ouvem a palavra, elas são ministradas e elas ainda se divertem. Não é maravilhoso? Então você agora vai ver um vídeo bem rapidinho para quem ainda não viu e depois eu falo.
Ok, obrigada. Então, pessoal, eu queria falar sobre isso. Esse tempo vai se chamar Plenas Férias e começa nesse próximo sábado. Seria o nosso culto infantil. Mas como é uma programação toda especial, voltada apenas para as crianças, vocês falam, tá bom? Então, é apenas para as crianças e nós vamos começar às 6 da tarde. Nós estamos acostumados a começar às 7h30, né? Mas nesse culto em especial vai começar às 18 horas em ponto. E por quê? Porque a gente pensou em tanta coisa legal que das 7 às 9 é muito pouco para essas tias que amam o que fazem. A gente quer fazer muita coisa, tá bom? Então você vai fazer assim, você vai vir aqui 18 horas, deixar a sua criança a partir de 2 aninhos até 11. Nós infelizmente não podemos atender os pré-adolescentes, mas para isso está aqui a Glaucia e o Renato, que estão aí trabalhando com a nossa galera mais jovem, e você precisa colocar o seu adolescente para participar do Conectados. Nesse momento, é apenas com as crianças de 2 aninhos até 11 aninhos. Você vai trazer ela aqui no próximo sábado, às 6 da tarde, para o culto do amigo. Só que não é qualquer culto do amigo. Quando a sua criança chegar aqui no sábado, ela vai ver um parque de diversão, muito legal, muita diversão, muita alegria e tudo isso gratuito, tá bom? E aí aqui elas serão ministradas, elas vão pular, elas vão dançar, elas vão gastar energia e voltar com sono para casa. Posso ouvir um amém aí? Amém. E aí você, papai e mamãe, que mora um pouquinho mais longe, não quer ter que vir, deixar e depois vir buscar, você ainda vai ter um cineminha ali na igreja da criança. Você vai vir com seu filho, com seu marido, com seu adolescente e vai estar sendo acompanhado também. Nós vamos estar ali na frente, passando um filme, claro, cristão, com uma mensagem muito boa, para você e sua família esperar o culto acabar e pegar sua criança aqui. Gente, a gente é muito bom do que faz, né? Graças a Deus por isso. Então, você não vai precisar ir lá na sua casa e voltar, a não ser que você queira. O que é importante dizer é que estarão aqui apenas os voluntários do Ministério Infantil, tá bom? Então, evite deixar o seu filho mais velho trazer a sua criança. Por quê? Porque nós vamos colocar o crachazinho na criança, nós com certeza estaremos com isso aqui lotado de criança, porque cada criança do Ministério Infantil vai trazer um amiguinho, e essa é uma outra proposta. Eu quero muito que você, papai e mamãe, convide pelo menos um amiguinho para vir com o seu filho ou com sua filha. A criança que trouxer mais visitante vai ser premiada, tá bom? Esse é o nosso desafio para elas. Elas estão lá na frente, nós já estamos falando sobre isso. Então, no próximo sábado, às 6 da tarde, nós temos o culto do amigo, ok? Apenas para as crianças, e lá na frente você vai ter um momento de filme e você também vai ser ministrado e abençoado com uma pipoquinha também lá na frente, tá bom? E aí, fora o dia 6, no dia 13, que é o próximo sábado, nós vamos ter a festa do pijama. As crianças vão dormir aqui na igreja, não se preocupem, nós vamos separar meninos, meninas. Vai ter um tio apenas com os meninos, outras tias apenas com as meninas. Eles vão assistir, eles vão brincar, eles vão ouvir a palavra de Deus. E você ainda vai ter uma noite de folga. Não é gostoso? Só que aí, pessoal, essa parte nós não vamos liberar para as crianças muito novinhas, que estão no maternal 1. A não ser que você, mamãe, queira vir com ele para dormir, porque eles são muito pequenininhos. Aí pode ser também, tá bom? Você pode vir com seu pequenininho, dormir aqui na igreja com a gente, ok? E aí, para mais informações sobre a noite do pijama, você precisa estar no grupo de mães. Se você não está ainda hoje, passe o seu telefone, porque é lá que a gente está enviando os recados, tá bom? E no dia 13 também, nesse mesmo dia à tarde, nós vamos ter uma palestra muito especial que já está cheio de gente para participar sobre o autismo dentro da igreja.
Como a igreja vai receber essas crianças lindas que são especiais e que têm um potencial tão grande? Como que nós podemos servir a essas crianças que são autistas? Eu queria muito que você, papai e mamãe, participassem desse dia. É muito importante. E não apenas líderes de ministério infantil. Pastores devem participar. Né, líderes de jovens que queiram participar. Nós já participamos de uma palestra com essa pessoa e ela tem informações maravilhosas e ela é mãe de autista. Então vai ser fenomenal no dia 13. Nós vamos postar novamente no grupo da igreja o link para você se inscrever. E aí à noite, nesse mesmo dia, a noite do pijama com as nossas crianças. Fora o dia 13, o próximo sábado, nós vamos ter aqui o Cine Pipoca, que também será só com as crianças. Uma noite muito divertida, onde a sua criança vai assistir um filminho bem edificante. E para encerrar o nosso Play nas férias, no dia 27, nós vamos ter a Festa Fantasia, que é mais ou menos uma festa estilo The Chosen. A sua criança vai vir fantasiada com um personagem bíblico e ela vai se divertir muito. Vai ser muito especial. Nós estamos fazendo tudo isso porque nós realmente gostamos daquilo que fazemos. Nós estamos aqui para pastorear as nossas crianças. As nossas crianças vão crescer e vão lembrar de uma igreja que investiu tempo, dedicação, energia, e elas vão amar estar aqui. Sabe por quê, mamães e papais? Porque o mundo está ali fora, a mídia está lá fora, esperando as nossas crianças. E às vezes a igreja está ficando para trás. Mas nós estamos com os olhos bem abertos para receber as nossas crianças e encher elas da palavra de Deus. E se você quer nos ajudar de alguma forma, você pode fazer uma contribuição, tá bom? Se você quiser, após o culto, me pedir um Pix, eu vou passar para você. Você pode aí ajudar com o valor que você quiser, porque tudo isso que a gente está fazendo nós, Ministério Infantil, nós não estamos pegando dinheiro da igreja e nós estamos colocando aí a nossa cara a tapa para fazer tudo isso. A fé é muito grande, tá? E aí, se você quiser nos abençoar, faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Amém? E no demais, orem pelo Ministério Infantil. Nós temos, irmãos, tantos projetos. É um atrás do outro. Dinheiro a gente tem? Não, a gente não tem, mas a gente tem muita fé e as coisas têm funcionado e funcionado muito bem, louvado seja Deus. Então traga a sua criança e traga também um amiguinho para que ela ouça falar do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvamos a Deus pelo Departamento Infantil, Ministério de Crianças dessa igreja e por todos aqueles que têm estado envolvidos nesse tão importante trabalho. E, conforme já foi dito, cada vez mais cedo as nossas crianças estão sendo atacadas e investidas pelo mal, através da mídia, de tantas informações não legais, até mesmo em locais onde elas são levadas para ser ensinada, para ser orientada com o propósito de ser preparado para a vida. Infelizmente, em alguns casos, tem recebido informações que não é bacana, principalmente se referindo à fé que nós temos cultivando. Então, está aí, se esforce para abençoar esse trabalho, seja participando, seja trazendo uma criança, sobrinho, neto, seja contribuindo com o departamento infantil. Eu quero ler um texto, Isaías, filho, o primeiro que eu coloquei aí, 45, versículo 18, 43, versículo 18 e 19, e depois disso nós vamos estar também orando pelas ofertas. Fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. O profeta está aqui dizendo daquilo que Deus é capaz de fazer, mesmo em meio aos caos, às dificuldades, aos acontecimentos ruins, que era a situação que vivia os israelitas aqui nesse tempo,
estando subjugado pelos babilônios. Mas Deus antecedia aquela dificuldade e falava: olha, isso vai mudar, e eu vou abençoar vocês, fazer coisas novas e abrir caminhos no deserto, rios rios e caminhos no deserto. Amanhã, ou às 0 horas, segundo o nosso calendário, nós passaremos a viver o segundo semestre desse 2024. É a metade do ano. Nós iniciamos o ano lembrando desse texto, profetizando, dizendo que esse ano haveria de ser o ano de coisas novas. Eu tenho sempre alguns motivos de oração que eu trago anotado comigo, e eu já risquei pelo menos um deles que na totalidade se cumpriu. Não que não precisam coisas ser feitas nessa direção, e foi uma das coisas novas que aconteceu nesse 2024. Mas nós vamos continuar lembrando isso. No próximo domingo será a ceia do Senhor aqui, e nos 2 cultos, nas 2 reuniões, nós vamos estar lembrando. E é uma oportunidade excelente para nós nos organizarmos ou reorganizarmos com o nosso propósito, com o nosso projeto, e continuar colocando diante de Deus aquilo que queremos, lembrando que na maioria das vezes nós acabamos dizendo: não vamos ser ansiosos, não vamos ficar preocupados em excesso, mas existem coisas que nós podemos e nós devemos fazer na direção e na orientação do Senhor. E para que coisas novas aconteçam, é necessário que nós também tomamos atitudes novas. Que Deus nos oriente pelo Teu Espírito e nos dirige a tomar novas decisões, atitudes na direção dEle, para que essas coisas novas venham a se estabelecer na nossa vida e nós conseguimos então a vitória. Ontem nós tivemos aqui o culto dos grupos familiares. Nós estamos com 7 reuniões, 7 grupos familiares nas noites de terça-feira, e temos 3 grupos nas noites de quinta-feira funcionando. E o propósito do grupo familiar é integrar, é trazer as pessoas para perto, é fazer com que as pessoas venham se sentir da família de fato, porque nessa reunião somente um fala e a pessoa não consegue interagir de onde ela está, e quando termina, às vezes o máximo que consegue fazer é segurar na mão de alguém bem rapidinho, não dá para ter um contato, um convívio. E já no grupo familiar se torna mais fácil a pessoa se identificar, conhecer o outro, saber quem é quem, e também cuidar um do outro, né? Eu já observei aqui, né, nessa noite, nós tivemos pela manhã também, muitos dos nossos irmãos vêm pela manhã e não vêm à noite, mas como nós não somos lá aquela multidão, eu ainda consigo detectar a ausência de alguns, mas nem sempre dá para fazer assim. Já no grupo familiar é bem mais fácil. Então procure se integrar a um grupo familiar, procure participar de um grupo familiar. Nós não temos muito ainda, temos pouco, estão distantes um dos outros, mas já são em 10 locais, então vê aquele que lhe for mais conveniente, de repente mais próximo da sua casa, e comece a participar. Eu estou aí para te informar, o nosso secretário também está aí para te informar, se for o caso. Nós vamos, antes de ofertar, e até mesmo de orar pela oferta, naquele momento em que nós abraçamos, nós cumprimentamos as pessoas que estão presentes, é bom que você se coloque em pé, se possível for para fazer isso, e enquanto você está em pé, saia do seu lugar, abrace e cumprimente, principalmente pessoas que estão participando com a gente. Diga que é muito bom ter ela aqui conosco, ter ela participando com a gente. Faça isso nesse momento. É muito bom ter você conosco. É muito bom ter você participando com a gente. Os que estão de casa no online também, sintam-se abraçados aí de onde vocês estão. Que Deus abençoe. Glória a Deus. A luz que outrora
agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Louvado seja o nome do Senhor. E fazer seu nome grande. Aleluia. E te dar o louvor que é devido. É bom ter você participando conosco. Estamos nós aqui. Aleluia. Essa povo, essa igreja, só batismo, só Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Renato, desde aqui ore ao Senhor. Podeis assentar. Após esta oração, a equipe de louvor e você que está preparado para contribuir e ofertar, faça isso. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, vamos reclinar cada um as suas cabeças, vamos orar. Meu Deus e meu Pai glorioso, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito hoje aqui nesta noite, Pai. E neste momento de oferta agora, Senhor Jesus, que possamos ofertar com o nosso coração grato a Deus, Senhor Jesus, entregando aqui a nossa contribuição, o nosso dízimo, as nossas ofertas a Deus. Que possamos entender sempre que o ato de ofertar e dizimar é um ato de gratidão a Deus, por tudo que Ele já nos concedeu e Ele tem nos dado todo dia, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem cuidado de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, não tem deixado faltar nada. Obrigado, Senhor Jesus. Continua abençoando esta casa, esta igreja, todos os projetos que nós temos aqui, Senhor Deus. Tu vem, meu Deus, está no controle, cuidando de nós, no nome do Senhor Jesus. Aquele papai também que está desempregado, sem trabalho, abre portas, Senhor Jesus. Dá o trabalho para este, para esta, no nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos. E agradecemos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé. Fique à vontade para ofertar na casa do Senhor. E vocês estão alegres nessa noite? Eu também. Esse hino que nós iremos louvar, ele é um pouco mais agitadinho, mas ele traz uma mensagem incrível, de que tudo pode passar, nós podemos ficar tristes nessa jornada, mas o amor de Deus não falha. Nós falhamos, mas o Senhor jamais falhará. E mesmo que com as dificuldades, mesmo com as provações, o Senhor nos mostra que até nas dores, nas tristezas, tudo coopera para o nosso bem. E é isso que o Senhor tem colocado no nosso coração e que tem falado esse culto todo. E nós vamos declarar com alegria, com vigor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que o Senhor é o mesmo hoje, ontem, para sempre, que o amor dele não falha. Amém? Vai me separar
vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não, o teu amor, Jesus, não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declara isso nessa noite. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Se tudo está bem ou não, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, ó Deus, que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Senhor Deus, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amor imensurável, amor incomparável, é do meu Jesus. Aleluia! É esse amor que nos envolve, esse amor que nos constrange. Salmo 124 diz assim: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos com a sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Esses dias, esse louvor que nós vamos entoar, eu estava no meu momento com Deus em casa, e no YouTube tocou esse louvor. E eu comecei a refletir naquela passagem que os discípulos estavam com Jesus e uma grande tempestade veio e eles sentiram muito medo. Mas Jesus estava no barco. Mas eles tinham se esquecido, por causa do medo da tribulação, que Jesus estava no barco. E se o Senhor não estivesse conosco? O inimigo das nossas almas, ele todos os dias tenta nos derrubar. Todos os dias tenta roubar a nossa fé. Mas o Senhor nosso Deus, Ele nos faz caminhar sobre as águas. Ele olha para as circunstâncias e fala: tempestade, se acalma, vento, se acalme. E Ele nos leva para um nível de intimidade com Ele. E é isso que o Senhor quer nessa noite, que nós tenhamos intimidade com Ele. E não importa o que você está passando, o Senhor é o Deus que nos livra do laço do passarinheiro, nos tira da tormenta, nos tira da sujeira e nos resgata para a sua gloriosa luz. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
junto comigo. Declare com todo o seu coração que Ele é louvado. Aleluia, exaltado é o Senhor. Intimidade contigo, Senhor. Tu és o Deus da minha. Declare que Ele é o seu amado. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos declarar aleluias ao nosso Rei, ao nosso amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode estar tudo difícil, mas nós cantamos. Aleluia. As ondas tentam nos afligir, mas nós cantamos. O diabo tenta falar coisas, mas nós cantamos. As distrações vêm, mas nós declaramos. Aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. És o meu louvor. Aplauda esse Deus que é digno de toda honra e toda glória.
Podeis assentar, igreja. Aleluia. Esse Deus que nós servimos é o único e merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E é isso que nós estamos aqui, enquanto cultuamos, fazendo, adorando a Ele. Gênesis capítulo 41, versículos 37 a 43. Nós vamos estar discorrendo um pouco nessa noite sobre a biografia de José, a sua história, e trazer para as nossas vidas, para os nossos dias também, buscar inclusive de Deus, através do Espírito, a graça para que o que aconteceu com José, através dos seus sonhos, do seu desejo, também venha se concretizar em nós. Gênesis 41, versículos 37 a 43. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, que era como um carimbo, como uma assinatura, e o pôs na mão de José e fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. A história de José, eu acho que poderíamos dizer que começa no capítulo 37, quando o seu pai, no versículo 3, diz que amava ele mais do que os outros. E abrir um parênteses aqui antes de nós continuar: isso é muito ruim, isso não é certo. Para quem, principalmente para quem tem crianças pequenas, para quem tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, já ouvi casos terríveis por conta da preferência, ou às vezes nem tem preferência, ou às vezes o pai nem percebe que ele está tendo preferência por um, às vezes pode acontecer, mas está tendo. Isso causa um mal, um dano, um prejuízo tremendo na família e nos filhos. Quando fiz curso de evangelismo infantil, ao falar sobre esse assunto, a nossa diretora, ela comentou, ela era que nós fizemos na cidade de Ribeirão Preto, é ali que ela morava, e ela disse que ali na região havia acontecido, o pai tinha uma criança pequena, o casal, e tinha um menino, se eu não me engano, 12 anos de idade, 13, por aí. E, lógico, é comum o pai dar uma atenção maior para o caçula, que foi o que aconteceu aqui. Diz que Jacó amava mais a José, porque ele era o caçula, filho da sua velhice. E por conta disso, fez até uma roupa diferente para ele, uma túnica de várias cores. Voltando aqui a Ribeirão Preto, esse fazendeiro que era, e tinha essas duas crianças, comprou um pônei, aquele mini cavalo para o que era menor, e eles foram lá para o sítio, para a fazenda, e estava lá com a criança e tudo. O outro já ficou meio assim, Algumas das poucas vezes quando eu vou eu e minha esposa, às vezes quando vamos a uma festa de aniversário que tem duas crianças, às vezes a gente leva uma lembrancinha para o que está aniversariando e para o irmãozinho, para a irmãzinha dele também, que é comum às vezes eles não entender, fica mais porque só ele e eu não. Não que seja necessário fazer isso, é importante que eles aprendam também, as crianças, que cada um tem o seu tempo, tem a sua vez o seu momento. E então, ligado a isso, outras coisas aconteciam, e o mais velho ficou enciumado daquilo. Quando eles voltaram para casa, por algum motivo não coube todos lá
embaixo, mas o pequeno coube, ele foi lá, e o mais velho veio na caminhonete, em cima. Quando chegou em casa, ele pula do carro e entra para dentro pisando duro. O pai e a mãe olham um para o outro e dão risada, acham engraçado aquela situação, aquele filme, até que houve o estampido. O menino sabia onde ficava a arma do pai, pegou, colocou na sua própria cabeça e puxou o gatilho. Só aí eles foram perceber quão sério era aquela situação. Então, Jacó, dentre os vários erros que ele cometeu, esse foi um dos dar preferência ao seu filho. Não que é fácil, não que eu consiga fazer isso, mas o correto seria, se um pai ou uma mãe tiver 10 filhos e perguntar para cada um dos 10 separadamente, qual de vocês você acha que o pai gosta mais, que a mãe gosta mais? Cada um deles deveria dizer eu e eu. Deveria ser assim. Tá bem, mas por outro lado, José também fez por merecer esse carinho, essa atenção especial, porque ele também era diferente. E um dos motivos pelo qual ele era diferente, até devido ao seu pai, né? Porque o seu pai, agora com mais experiência, ensinou ele diferente da maneira como havia ensinado os seus irmãos mais velhos. Inclusive José foi criado por Israel, porque Jacó teve o seu nome mudado. E não foi só o seu nome que mudou, a sua conduta, a sua atitude, a sua maneira de se relacionar com Deus e tudo mais também. Então José foi criado por Israel, e não enquanto os outros haviam sido criados por Jacó, antes dele se encontrar com o anjo. E em virtude dessa túnica de várias cores e de tudo isso que nós já dissemos, os irmãos mais velhos de José começou a ficar enciumado dele, a não gostar dele. Mas ele nada fazia para que aquilo acontecesse, ele apenas era normal, ele não tinha culpa de o seu pai lhe dar preferência. Ele era prestativo, com certeza, sempre muito pronto, obediente, um bom filho, e isso levava os outros a se invejar dele. Poderá acontecer com você em determinado momento isso também. Alguém ficar com raiva de você, perseguir você, só porque a sua luz brilha, tá? Só porque você faz a diferença. E para complicar a situação, José começou a ter alguns sonhos. E a palavra sonho no nosso português, ela é usada para dizer de duas diferentes coisas, né? Esse que é o mais conhecido, literal, quando à noite dormindo nós temos e algo acontece, passa na nossa mente, isso é um sonho. Mas também nós usamos a mesma palavra para dizer de um desejo, de um propósito, de um objetivo, de algo de bom que nós queiramos que aconteça para nós. Isso é chamado também de sonho. E José, ele tinha esse sonho literal enquanto dormia, mas ao mesmo tempo que direcionava e que guiava para o seu futuro também, aquilo que com certeza ele desejava, aquilo que ele esperava. E um dos sonhos ele conta para os seus irmãos e vai fazer com que os irmãos odeiem ainda mais. Ele fala: olha, eu tive um sonho e nós estávamos colhendo trigo, estávamos cortando o trigo. Eles cortavam, e o trigo, acho que todos sabem, é uma planta alta, né, em forma de capim, corta e pega aqueles feixes e leva para o lugar onde vai malhar, onde vai bater, no caso a eira. E os 11 molhos de trigo, feixe de trigo, representando cada um de vocês, vinha e se curvava diante do meu feixe de trigo. Os irmãos olharam para o outro e disseram: você quer dizer com esse sonho que nós então nos curvaremos diante de você, que você, o caçula, o menor, vai ser superior a nós? Ficou por isso mesmo. Passa mais um tempo, ele tem um segundo sonho e ele também relata para todos. E agora ele vê 11 estrelas
que vem, e sendo ele também uma estrela, as outras 11 estrelas se curvam, reverencia ele, inclusive o sol e a lua, até o Pai também. Então você quer dizer com isso que eu e a sua mãe também nos encurvaremos diante de você? Na verdade, ele não estava dizendo nada, ele estava apenas contando um sonho, né? Isso foi muito ruim. Mediante esse acontecimento, já tem pregadores e pessoas que orientam, e é importante tomar cuidado em certo sentido, não ficar abrindo muito jogo acerca dos seus sonhos, dos seus desejos, e principalmente para quem contar e para quem dizer, poderá não ser muito legal. O José, então, mais uma vez sendo odiado pelos seus irmãos. Um dia, quando eles estavam apacentando o rebanho longe de casa, o seu pai pede que eles vá até os seus irmãos, ver como é que eles estão lá. E quando eles vê José de longe chegando, disseram: olha quem é que está vindo aí. Olha, de longe destacava a roupa colorida, né? Esse menino inconveniente, esse que se acha, esse que o pai gosta mais, esse que acha que vai mandar em todos nós quando crescer. Vamos dar o fim nele? Vamos matar esse menino? E alguém falou: vai ser fácil, a gente mata ele, coloca em terra em qualquer lugar, pega o sangue matamos um cabrito, pega o sangue desse animal, passa nas vestes dele, a gente leva para o pai e diz: olha, encontramos essas vestes, não é do José? E o pai vai achar que uma fera o atacou, o devorou, e vai ficar por isso mesmo, e nós vamos nos ver livres desse inconveniente. Rubens, o mais velho, não queria que aquilo acontecesse, mas ele também não podia ser totalmente contra os seus irmãos, até porque ele também era vítima daquela mesma situação. Mas ele disse: não vamos fazer isso não, tem uma cova aqui, vamos jogar ele dentro da cova, vamos dar um castigo para ele. E fizeram isso. Então, quando ele chega, agarram ele, atiram ele dentro daquele buraco, ele fica lá pedindo socorro para que o tire de lá. Naquele mesmo momento, eles veem passando por aquela região uma comitiva, era os ismaelitas que ali passavam, e o líder era um vendedor e negociante. Possivelmente eles levavam objetos para ser vendido, quem sabe tecidos, ferramentas e outros mais, e comercializava, levava escravos também. Vamos vender o José para eles como escravo. Nós vamos matar 2 coelhos numa cajadada só. Ou seja, vamos nos ver livre desse menino inconveniente e ainda vamos ter um lucro, ganhar um dinheiro em cima disso. Excelente ideia. E não vamos matá-lo, não vamos ser responsável pelo sangue dele. E fizeram isso então, venderam o José. José, levado como escravo, ao chegar no Egito, ele é vendido para Potifar. Com certeza a segunda pessoa ali no Egito, o comandante do exército da guarda de Israel. Ou melhor, do Egito, de Faraó. E o Potifar colocou o José, ao perceber que era um moço inteligente, diferente, não para fazer o serviço bruto, o serviço braçal, o serviço da lida no campo, mas colocou ele para ajudar na sua casa, para administrar a sua casa. E onde José colocava a mão, as coisas funcionavam. Onde ele estava, dava certo. E na casa de Faraó, começou a dar tudo muito certo. Alguns inconvenientes que anteriormente tinha, alguns problemas que anteriormente ele enfrentava, ele deixou de enfrentar agora, ele achou legal e ficou muito contente com o serviço prestado por José. É por demais conhecido a história desse personagem, mas só para nós lembrarmos e para quem porventura não sabe ficar sabendo agora, a esposa de Potifar começou pôs os olhos em José e tentou seduzi-lo, mas por consideração e respeito ao seu senhor, ao seu patrão, e principalmente por temor a Deus, ele não cedeu a ela. E por conta disso, ela, enfurecida, tramou contra ele, agarrando, rasgando as suas roupas, segurando nas mãos, e começou a gritar pedindo socorro. Quando os guardas vieram para saber o que estava acontecendo,
ela disse: ainda bem que vocês chegaram. Eu estava sendo agarrada por José. José foi inocentemente levado para a cadeia e lá ficou algum tempo. Só que mesmo na prisão, ele fazia a diferença. Deus era com ele, Deus estava com ele. Ele com Deus, obviamente, e Deus com ele. Então ele logo foi colocado lá pelo carcereiro também como autoridade, como um superior entre as pessoas que ali estavam no cárcere. Dentre as várias pessoas que lá estava, foi um copeiro que servia o rei e um padeiro que também trabalhava para o rei. E um dia ambos teve um sonho e eles contaram para o José, porque já havia essa fama de que José tinha essa habilidade de interpretar sonhos. Ele então chega primeiro o copeiro e conta o seu sonho. Olha, eu tive um sonho e no sonho havia uma árvore do meu lado e desta árvore, dessa planta da videira, eu pegava os frutos, espremia em copos e entregava na mão de Faraó. Isso significa que você vai ser restituído à sua função. E ele deu o tempo. Daqui 3 dias, Deus vai se lembrar de você. Faraó vai chamar você e você vai voltar a fazer o que fazia anteriormente. Inclusive, quando você estiver bem pertinho dele, não se esqueça de mim. Fale para ele que eu sou inocente e dá uma força lá para ver se eu posso sair daqui o quanto antes. O outro, quando percebeu a interpretação do sonho e gostou, decidiu contar o seu sonho também, que era o padeiro. Olha, eu também tive um sonho, e eu estava levando cestos, e naquele cesto sobre a minha cabeça, havia produtos que é feito na padaria, por um padeiro. E de repente vinham as aves do céu, e aí agarravam aqueles produtos que lá estavam, aqueles pães, aqueles doces, bolo, e levava. Ele disse: olha, daqui 3 dias, Faraó vai se lembrar de você, mas você vai ser enforcado. E realmente aconteceu do jeito que ele havia falado com os dois. Um foi chamado e foi justiçado, o padeiro, e o copeiro voltou à sua função. Mas o copeiro esqueceu de José. Até que 2 anos se passaram. E agora quem teve um sonho foi Faraó. E ele ficou muito preocupado com aquele sonho, e ele acreditava que aquele sonho tinha uma aplicação interessante, importante, e por isso ele quis saber o significado. E agora aquele copeiro, ao saber dessa situação, ele fala para o Faraó: olha, lá no cárcere tem um rapaz, e ele falou com precisão alguns sonhos, inclusive a meu respeito e a respeito do padeiro. E aconteceu do jeito que ele falou. O Faraó falou: traga ele aqui. Prepararam José, fizeram barba, banharam, deram roupas novas, trouxeram ele à presença do Faraó. E o Faraó conta o seu sonho. Olha, dormindo no meu sonho à noite, eu vi quando 7 vacas gordas pastavam às margens do rio Nilo. Mas de repente eu vi 7 vacas magras que surgiram. E aquelas 7 vacas magras, cada uma delas se aproximaram das vacas gordas e devoraram, engoliram as vacas gordas. O que isso quer dizer? E o José fala: olha, essas 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, de abundância, de muito fruto que você vai colher, a terra vai produzir. Em contrapartida, os 7 anos seguintes será de muita fome, de muita dificuldade, de seca, que tudo que foi conquistado nos anos bons será destruído e devorado, consumido nos anos de dificuldade. E paralelo à interpretação, ele dá também um conselho: olha, eu aconselho o Faraó a fazer o seguinte: construa celeiros
grandes e armazene, estoque o fruto da colheita desses anos, porque quando a dificuldade vier, você, o Egito, vai estar preparado para essa crise, para essa escassez. Escolha para isso uma pessoa inteligente, pessoa sábia, para administrar esse negócio. Quando ele dá a interpretação, aí o faraó diz as palavras que nós acabamos de ler e vamos reler agora no capítulo 41 e no versículo de número 7. O conselho foi agradável a faraó, o conselho que José tinha dado, bem como a todos os seus oficiais. E o faraó continuou, pode ir passando fazendo um favor. Versículo 38. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura, preste atenção nessa frase, um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado, tão competente e sábio como você, como tu. Você vai administrar a minha casa, e a tua palavra deve ser obedecida por todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete, que era como se fosse um carimbo hoje, uma chancela, a assinatura do rei, e pôs na mão de José e fê-lo vestir roupas de linho fino e pôs ao pescoço um colar de ouro, ou seja, caracterizando ele como uma autoridade. E fê-lo subir no seu segundo carro e diante dele clamavam dizendo, inclinai-vos, inclinai-vos. Desse modo, José foi constituído sobre toda a terra do Egito, ou seja, aquilo que ele havia sonhado, aquilo que ele havia pensado um dia se tornou realidade. Antes de nós prosseguir aqui falando sobre isso, é importante lembrar que nem só por alcançar o ápice, o sucesso, tudo está resolvido, quem como jovem já não sonhou, é bem possível, principalmente aquele que esperou um pouquinho mais, aquela que esperou um pouquinho mais, como eu quero casar, como eu quero ter um esposo, como eu quero ter uma esposa. E aí quando chega aquele tão sonhado dia, do casamento, meu sonho, é até uma frase muito comum, realizei o sonho da minha vida, mas dali a pouquinho vai perceber que não é tão fácil assim, para ter continuidade. Quantas coisas acontecem, ser mãe, ser pai, meu sonho, meu desejo é ser pai, de repente chega, que coisa mais linda, mas depois vem a adolescência, a juventude, e vai perceber que nem sempre é tão fácil assim. E isso vale para tudo, para todas as conquistas, para tudo aquilo que vem nas nossas mãos, que nós desejamos e almejamos, e quando consegue, eu gosto de lembrar sempre de Davi, quando ele derrota o gigante Golias e faz uma festa, e as mulheres cantam, e ele é ovacionado diante de toda a nação, e ele agora é colocado como comandante do exército de Israel. Era um posto abaixo do rei, ele era alguém muito importante, e posteriormente ele veio se tornar o rei de Israel, e era tudo aquilo muito lindo e muito bonito. Mas nós sabemos que ele teve muitos problemas e muitas situações e muitas dificuldades por causa daquilo. Então os nossos sonhos concretizados, realizados, alcançados, ele é seguido e acompanhado também de situações adversas. Mas o mesmo Deus que permitiu e que deu a realização, permitiu a realização daquele sonho, ele é aquele que acompanha dando graça para lidar com toda situação também. José alcançou aquilo que havia sido dito, aconteceu, tanto é que posteriormente os seus irmãos foram para lá, porque a fome realmente veio, depois de 7 anos de abundância, e inclusive onde viviam os seus irmãos, faltou comida, e eles tiveram informação pelo grupo de WhatsApp, que lá no Egito tinha comida, e eles então
foram para lá para buscar comida, e lá eles reconheceram, José o reconheceu, enfim, todos eles são levados para lá, vão morar no Egito por causa de José. Cumpriu o sonho o pai de José, a mãe de José, os irmãos dele agora sendo submisso a ele, sendo beneficiado por causa daquilo que ele era, do que ele havia alcançado. Só que apesar de todos esses acontecimentos e de todas essas conquistas, existia algo mais que José sonhava e que José esperava. Eu não sei qual é a situação que está nesse momento vivendo os que estão aqui presentes ou mesmo no online, né? Se um momento de alegria, se um momento de felicidade, se um momento de expectativa, de conquista, ou se um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento de decepção. Mas de uma coisa sei e sabemos: o Senhor promete estar conosco em toda e qualquer situação. Foi lido no início aqui, Paulo estava preso, quando ele fala sobre regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai. E é interessante que essa epístola lida é onde ele mais fala de alegria, de felicidade, e era quando ele estava vivendo um momento difícil, ou seja, privado da sua liberdade, injustamente colocado na prisão. E então, tudo que nos acontecer de bom, nós devemos tomar cuidado para não nos afastar de Deus. E o que acontecer de ruim também. Tudo isso é para nos levar mais perto de Deus. Deus tem abençoado, tem prosperado, tem conseguido. Cuidado para não se esquecer de Deus, porque isso é fácil acontecer. Salomão fala: não me dê demais a riqueza, porque enriquecendo eu posso esquecer-me do Senhor, lançar a mão de ti. Mas não me dê demais a pobreza também, porque eu posso me chatear e lançar a mão do teu nome. Me mantém na minha porção costumeira. Ele pede o equilíbrio. Deu a entender que ele prosperou muito, e realmente foi o que aconteceu. Ele acabou se esquecendo de Deus por causa disso. Tiago, capítulo 1 e o versículo 2, a gente lembra sempre, está dizendo Tiago: meus irmãos, tem de grande gozo, grande alegria, quando vocês caírem em várias tentações. Parece sem significado essa frase, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, de grande alegria. E não é uma e nem duas, não. Quando você passar por várias provações, por vários momentos difíceis. Mas por quê? No versículo 1 a 12 ele vai explicar. Versículo 12: bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque depois de provado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos que o amam. Então a provação, se nós passar por ela e vencer, nós vamos receber a bênção, a recompensa. O José passou por toda essa situação, ele perseverou e ele recebeu a bênção. Mas aquilo não era o tudo, porque aqui nessa vida, aqui nesse mundo, por maior que seja a conquista que nós viemos proceder aqui, ela não é para se comparar, diz Paulo, com a glória que em nós há de ser revelada, e com aquilo que há de se, está reservado para os que servem, para os que temem o Senhor. E por conta disso, José faz um pedido, antes de morrer, quando tudo estava bem e legal, e ele sendo honrado como uma das principais autoridades ali no Egito. Ele dizia: olha, um dia eu vou morrer, e vou ser sepultado aqui, e vocês, os mais jovens, vão continuar, mas um dia todos vocês serão tirados daqui. Deus tem algo superior para vocês, e quando vocês saírem daqui, tirem os meus ossos de onde estiver e leve com vocês. O que José estava dizendo e falando pode ser simbolicamente comparado ao céu, a eternidade com Deus. Olha, nós estamos vivendo aqui porque o Egito, ele é símbolo do mundo, desse local onde nós estamos vivendo, no mundo. E os israelitas foi tirado do Egito para a terra Canaã, que representa, simboliza em certo sentido, o céu. E ele diz: quando vocês forem para lá, leve os meus ossos também com vocês, porque ele não estava focado nos bens que ele conseguia ali no Egito.
O próprio Moisés, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, vai dizer acerca disso quando se refere a Moisés. Quando ele era criança, ele foi evangelizado pela sua mãe. E depois ele foi levado para ser criado por Faraó, pela filha de Faraó, e recebeu toda a educação ali no Egito. Mas quando ele já era adulto, diz que ele, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ter o benefício do Egito, e ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que ter aquele gozo por um período de tempo. Porque ele via pela fé, o escritor usa as glórias, riquezas de Cristo, se aludindo ao céu, à eternidade, aquilo que Deus tem. No Êxodo capítulo 13 e o versículo 19, aconteceu, né? Tudo aquilo havia se passado, o José morreu, e depois que ele morreu, surgiram outras autoridades que não conheceu a José, que não se lembrava do que ele havia feito, e agora houve uma preocupação pelos os posteriores faraós, que era uma dinastia, o mesmo nome era colocado neles, e então o título, né? E então eles começaram vamos dar um jeito de diminuir esse povo. E aconteceu aquilo que você já ouviu: vamos matar os meninos para que apenas meninas nasçam, e daí elas vão se casar com um egípcio e vai se tornar todo egípcio e não hebreus. Não funcionou, não deu certo. E lá estava o povo escravizado, sofrendo, até que Deus, um dia através de Moisés, como nós bem conhecemos, liberta a nação, tira o povo de lá. E no momento em que eles é levado embora, eles fazem isso que nós vamos ler. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Então eles estavam agora cumprindo aquilo que havia sido pedido pelo próprio José, levando os ossos embora, porque ele não queria ficar ali naquele local, numa alusão ao céu, à eternidade com Deus. Nós temos sonho, com certeza, temos desejo, sim, e isso é importante, é necessário que nós tenhamos essa expectativa, essa perspectiva, que persigamos o nosso sonho com as nossas forças, que colocamos diante de Deus em oração e pedindo dele ajuda naquilo que vamos fazer para que se torne realidade, mas não vamos permitir que nada de bom que nos acontecer e nem de ruim que vier nos acontecer nos roube a nossa fé, a nossa esperança, a de estar na eternidade com Deus um dia. Repito o que eu já disse há pouco: logo mais, a partir da meia-noite, segundo o nosso calendário, nós estaremos vivendo um novo mês, o 7º mês desse 2024, e será também a segunda metade deste ano. E é um tempo oportuno para nós nos reorganizarmos e para nós focarmos novamente naquilo que queremos, naquilo que desejamos, naquilo que de repente não conseguimos até aqui, que havíamos pensado no início do ano, em janeiro. Nós temos a oportunidade em aberto para tudo fazer, inclusive se comprometer e se envolver espiritualmente com as coisas de Deus também. Mas para que isso nos aconteça, o que vai muito contribuir é a presença, é a manifestação do Espírito de Deus em nós. Voltando ao versículo que lemos no início, ou seja, Gênesis capítulo 41 e o versículo de número 30 e não é o 37, versículo de número, por favor, coloca 41 e 37. Deixa eu ver se é esse daí, qual deles é mais especificamente. Versículo 38. Versículo 38. Disse Faraó, até eu pedi para vocês prestar atenção na frase, Faraó. Tá? Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Ei, José, pode segurar nisso daí. José foi o que foi,
fez o que fez, por intermédio dele aconteceu o que aconteceu, mas tinha um diferencial que levava ele a proceder tudo isso aí. Qual é o diferencial? Um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus. Nós sabemos que esse Espírito aí referido, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A ação, a manifestação, o poder do Espírito Santo. Vamos lembrar de Sansão, por exemplo. Ele, em certo sentido, era uma pessoa comum. Podia, talvez, até ter um porte físico avantajado, como a gente vê nas figuras, nas pinturas e nos filmes. Alguém ousa dizer até que não era nada daquilo, que ele não tinha nada de diferente. Mas ainda que ele tivesse, nada justificava ele fazer o que fazia. O que justificava ele fazer o que fazia, o que era? A ação do Espírito na vida dele. A Bíblia é bem clara que Sansão ia sendo levado amarrado pelos seus próprios irmãos judeus para ser entregue aos filisteus. Quando chega perto dos filisteus, o Espírito de Deus possantemente se apodera de Sansão, as cordas tornam como fio de estopa queimada pelo fogo. Ele pega um osso que estava no chão e faz dele a sua arma de defesa e ataque, e derrota 1000 soldados, porque o Espírito de Deus estava na vida dele, né? Os apóstolos, os discípulos, a igreja, os seguidores de Jesus, em número de 120, estavam escondidos dentro do cenáculo, com medo dos judeus, mas ao mesmo tempo esperando a promessa de Deus que havia lhe dito, de Jesus: não se atreva a sair para pregar, sem antes ser revestido de poder. Atos 1:8, ficar em Jerusalém. E quando eles lá estão, um vento começa a soprar, e de repente línguas repartidas como que de fogo repousa sobre a cabeça deles. Eles começaram a falar em línguas estranhas, foram cheios do Espírito Santo, todo o medo foi embora, toda a covardia foi embora. Eles saem pelas ruas agora, e aquele Pedro que diante de uma mulher havia dito: não, eu não sou o seguidor dele não, ele se põe em pé diante da multidão e começa a gritar, e começa a pregar e a falar, e mais de quase 3.000 pessoas se voltam para Jesus. Naquele dia, alguém considera aí a inauguração da igreja nesse acontecimento. Mas o que foi que levou Pedro a agir assim? O Espírito Santo na vida dele. E nós poderíamos passar por vários outros textos e descobrir, perceber o quão importante é a ação de Deus na vida de uma pessoa para ele fazer a diferença. E é isso que nós vamos pedir para nós. Esse mesmo Espírito que esteve sobre José, sobre Sansão, sobre Pedro, sobre o próprio Jesus, né? Porque tudo que Jesus fazia, nós falamos sempre isso aqui. Quando Jesus foi começar o seu ministério, ele entra num dia de sábado na sinagoga. Isso está registrado em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. E ele recebe a oportunidade, e é-lhe dado o livro do profeta Isaías, ou ele escolhe o livro do profeta Isaías, e o texto é bem claro, diz que ele procura e ele encontra o lugar onde se estava dizendo: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, para pregar. E ele estava se referindo a Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 a seguir. E quando ele lê esse texto, ele fecha o livro e ele fala: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos olhos. Esse que o profeta escreveu há 700 anos atrás, sou eu, é a mim que está se referindo. E os olhos de todos estão fitos nele. Por que eu estou lembrando desse texto? Porque o próprio Jesus fez o que fez, segundo ele mesmo, porque o Espírito Santo estava na vida dele. E isso faz toda a diferença. E infelizmente nós não temos tido mais esse desejo, essa busca. Ainda hoje eu ouvi uma ministração, até porque iria falar sobre o assunto, então busquei algo nesse sentido,
e uma pessoa que prega muito sobre isso no nosso Brasil e fora dele, e tem sido muito usado por dar ênfase à ação do Espírito Santo. Coisas lindas têm acontecido no seu ministério. Eu já comentei aqui algumas delas. Por exemplo, ele estava no Peru, agora no tempo da pandemia, pós-pandemia, quando alguns pastores estavam suicidando-se, e ele foi convidado para ir ali pregar. E ele diz que quando está pregando, uma criança, eu não me lembro agora porque ele conta 2 testemunhos, uma criança tinha 4 e outra tinha 5, então eu não sei, mas era bem pequena. A criança foi lá na frente e começou a falar língua estranha, e ele diz que a criança ficou uns 15 minutos falando língua estranha ali, possivelmente enquanto ele estava pregando. Chegou o momento, ele fez o apelo e vem à frente uma pessoa totalmente diferente dos peruanos, muito alto e muito claro, né? Aquele homem, e ruivo até. E ele chegou, olhou para aquele homem e começou a falar com ele em inglês para fazer o apelo, porque descobriu que ele não entendia o espanhol. E a esposa veio, pois, e a palavra falou assim: não, ele não fala inglês, então não fala espanhol. Aí falou inglês, não, ele não fala inglês também. Aí uma pergunta que ele fez: escuta, se ele não entende esses 2 idiomas, por que aquele veio aqui à frente se ele não entendeu o que foi pregado? E ele disse: enquanto o senhor pregava, essa criança aí falou o tempo todo em russo, e ele entendeu o que estava sendo ministrado, e ele veio para frente por causa dessa ação do Espírito Santo na vida dessa criança. E ele cita várias outras coisas que aconteceu. Ele estava pregando e de repente chega no exterior, mas que um dia, e de repente chega uma pessoa e se apresenta e diz, como se ele conhecesse: olha, eu sou o fulano de tal, o senhor falou para eu vir aqui, né? Estou aqui. Ele olhou: prazer, tudo, mas eu não disse enquanto estava pregando. Eu falei: isso é, você estava pregando? Você tem, eu salvei, eu printei, está aqui, mostra para mim. Aí ele voltou, ele está pregando normal, né? Mas aí, está vendo, o senhor está falando o meu nome, falando para eu vir aqui. Perguntava para as outras pessoas: realmente o senhor está falando? Ele ouvia, não era aquilo. Mas o que foi? O Espírito Santo mudou a mensagem através da língua estranha e colocou aquela informação. E quantas outras experiências nós já ouvimos dizer de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, e como nós precisamos dele. Mas esse mundo, essa vida nos sufoca, e nós não temos mais tempo, e muitos de nós não cultivamos nem o desejo de receber o Espírito Santo, de ter, de cultivar essa graça. Estamos tão sufocados no dia a dia, com tantas coisas para fazer, que somos levados para longe disso, e infelizmente muitas coisas boas deixam de acontecer por faltar isso daí. José, aconteceu o que aconteceu, o próprio faraó deu testemunho: o Espírito do Senhor está sobre esse homem, e esse mesmo Espírito está disponível agora, e não como no tempo de José, não como nos tempos do Antigo Testamento, em que ele era dado por medida, mas de forma, hoje ele é oferecido de forma, é despejado, é jogado, né? É derramado. Essa é a expressão do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não vai ser um grupo específico. O Espírito Santo está disponível para todos nós ainda nessa noite. Amém? Vamos nos colocar em pé. E antes de orar, eu quero perguntar se tem alguém em o nosso meio que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, alguém que já serviu a Deus, porque eu estou percebendo que somos cristãos, nós os que aqui estamos, e deseja voltar-se para Jesus. Eu quero deixar a oportunidade para você que porventura esteja afastado dos caminhos do Senhor e diz: eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para o Senhor, quero me reconciliar com Ele nesse momento. Eu quero também convidar, só não venha já não, aguarde aí, porque eu vou citar outra situação também para quem
quer vir à frente e receber oração, né? Se alguém está dizendo, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito, eu quero mais desta unção que foi falada, porque o mínimo que nós precisamos para ser batizado com o Espírito Santo e para ter é desejar e buscar. Sempre quando nós vamos falar sobre o Espírito Santo na Bíblia, nós vemos que é competência das pessoas buscar, fazer a sua parte, correr atrás. Se não buscar, se não desejar, né? Lembra aquele rio que representava a graça de Deus, né? O profeta ia entrando e media 1000 côvados, mais 1000 côvados, era ele quem tinha que entrar. E depois que ele entrou, ele estava totalmente dominado pelo Espírito. A água cobria a sua cabeça, ele estava agora não tinha mais controle sobre os seus passos, né? Em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala disso, né? O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim, aquele que é guiado pelo Espírito. Então, o Espírito é comparado a um vento que nos guia, que nos dirige. Esse Espírito, ele precisa ser desejado, né? Precisamos querer. Algumas das vezes eu já vi isso acontecer, pelo menos 3 vezes. Eu me lembro de que eu orei por pessoas que queriam receber o batismo com o Espírito Santo e elas receberam. Mas antes de eu orar, eu percebi que ela estava pedindo, estava insistindo. Aí eu fui só confirmar o desejo dela e aconteceu. Me lembro de 3 ocasiões agora que me vem à mente, né? Então, se tem alguém que está dizendo, eu quero mais do Espírito de Deus, eu quero inclusive ser batizado, quero inclusive ser renovado, eu quero inclusive a graça, o Espírito de Deus mais abundante na minha vida, eu vou convidar você para vir à frente. Convido também, se tem alguém aqui que tem uma situação, talvez no começo do ano ela estava e ainda continua, e você acredita no poder de Deus para resolver esse problema. Lógico que Ele vai te orientar e você vai fazer a sua parte. Convido você para vir à frente. Talvez seja uma situação que envolve saúde, talvez seja um problema de ordem material, financeiro, talvez seja uma causa na família, alguém que você quer que seja liberto, que seja sarado. Eu convido você para vir à frente de forma específica. Se houver alguém, nós queremos orar mediante tudo isso que eu falei. Tem alguém que quer mais de Deus, mais do Espírito, alguém que tem uma causa, uma situação que envolva a sua vida ou a vida de outrem? É importante também, nós ainda não oferecemos essa oportunidade, tá? Mas é importante que vocês nos procurem, porque dessas pessoas que vêm à frente, cada vez que nós convidamos para orar, algumas recebem a bênção, coisas acontecem, e é importante que vocês relatem isso para fortalecer a fé de outras pessoas, né? Que vão perceber como é que Deus agiu, como é que Deus trabalhou, e vão ser incentivados a buscar em Deus força para vencer também. Eu vou orar agora colocando o que você põe diante de Deus. Em casa, o pessoal que está online também quer orar por vocês, e mesmo os que estão na nave da igreja, que está segurando aí na sua mente, no seu coração esse desejo, essa necessidade. Deus, nós estamos na tua casa, nesse local que tem sido consagrado como um lugar de adoração, de louvor a ti, onde a tua palavra é pregada, o teu nome é buscado. E a promessa que se tem, entendemos que se refere a esse espaço também, é que os seus olhos, os seus ouvidos estão postos aqui, e o Senhor está disposto a ouvir e a responder as orações que é feita desse lugar. As pessoas estão aqui na frente porque acreditam naquilo que o Senhor pode fazer. E eu, na autoridade do nome de Jesus, ministro a bênção da tua parte na vida dessa pessoa que vem aqui à frente. Ela pede uma bênção na saúde, esteja agindo, que haja cura, que haja libertação, que haja bênção na vida dessa pessoa, no que diz respeito ao físico, à saúde, aquele que está na nave da igreja, aqueles que estão de casa no online. Tem pessoas que precisam de uma bênção material, talvez desempregado, uma situação, uma causa, que ele precisa da sua intervenção. Esteja agindo a favor dessa pessoa agora, ó Deus, que o teu Espírito oriente a cada um aquilo que parte nossa for a fazer.
Tem pessoas que vai estar entregando o resultado de exame agora na segunda-feira. Já nos chegou a informação. Deus, tu és todo poderoso para agir na vida dessa pessoa. Eu coloco diante de ti esse que pede por alguém, por libertação, por saúde, por paz, aquele que pede mais de ti, da tua graça, da tua sabedoria, da tua unção. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, envolve a vida de cada um agora, dando da tua graça, da tua unção, da tua ajuda. Nós abençoamos a cada um daqueles que aqui estão presentes e mesmo daqueles que estão no online. Consagramos a ti a segunda metade